investigação, análise, operacional. Você só encontra no Ciência do Trading. Boa noite, investigador do dólar. Como que você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem nesse dia. Aqui quem fala é Dr. D, seu companheiro de todos os dias na análise do dólar, na análise do crime quase perfeito que o dólar faz. Perfeito para aqueles que perdem dinheiro, mas para nós, totalmente imperfeito, pois sabemos decifrar o que o dólar vai fazer. Tá certo? Eu quero te dar uma boa noite. Já pedi para você, senta o dedo no like desse vídeo, para a gente ter bastante compartilhamento, para a gente ter, para que o YouTube possa identificar que esse vídeo ele é de grande relevância e que outras pessoas também se apaixonem por esse mercado. Também eu peço que você nos siga no Instagram, no @ciência do trading, tá certo? Vamos lá então? Olha só, hoje o dólar fez mais uma vez exatamente o que a gente pensou, certo? Pensou, executou, estudou. Então o dólar abre numa região abaixo da zona de definição e vem fazer aqui a primeiro alvo na abertura, alvo de venda. Eu peguei essa movimentação aqui. Deu quantos pontinhos? Vamos ver. Eu não me lembro. Peguei toda essa movimentação aqui. Foi isso aí mesmo, 10 pontinhos. Tudo bem? Nesse momento sai a Petax, né? Eu tomei um loss bem pequenininho, porque eu imaginava que ele fosse perder essa região e viesse cumprir os alvos para baixo, tá certo? Isso me fez, a hora que ele tem essa subida aqui, me fez tomar um loss curto, 2, 3 pontinhos, e eu esperei, pois o dólar entrou na zona de definição. Você viu, ele bate, volta, até que ele vai, quando ele sai daqui, ele atinge, olha só o que ele atinge, a zona no alvo da compra que a gente já tinha falado, que é essa trava da taxa, que nós calculamos todos os dias. Lembra que eu falei ontem, o ajuste ia definir para onde ia o dólar, então nasceu para baixo, veio, atingiu, passou o ajuste, foi lá. Eu não fiz esse trade, tudo bem? Quando ele chegou nessa região, eu fiz a venda. Por outros indicadores que eu uso também, eles me levaram a fazer essa venda e eu peguei toda essa venda aqui, ó, 20 e tantos pontos, tá certo? Toda ela, vim com ela até aqui embaixo, porque eu sabia que ele vinha de novo confirmar esse fundo, tá certo? O dólar não saiu da região, acumulou muito, foi ao longo do dia acumulando e foi no alvo. Naquela hora que eu tomei o loss, ele veio nesse alvo só no final do dia, tudo bem? Bom, então como que foi o dia de hoje? Se você entendeu, eu parei, não operei mais aqui, eu recuperei muito o que eu tinha perdido, tá certo? E o que aconteceu? O dólar veio, vai dormir no 4.914, o preço médio do dólar 4.931, o ajuste agora andou bastante, veio para o 4.928, eu já, depois do editor, eu mostro para vocês aí, tá certo? Os DIs estão todos positivos, tudo bem? Estão todos positivos. O dólar vai dormir numa região neutra de novo, mas isso já nós vamos analisar. Os DIs estão positivos, bem positivos, diga-se de passagem, tá certo? E o dólar vai dormir vendido com variações de 0,50, menos 0,50 no dólar cheio, algo a 962 milhões de reais vendidos. E o dólar mini, também uma variação de menos 0,51, com 2,8 bilhão vendido, tá certo? Então eu já lhe adianto uma dica para amanhã, que é o seguinte: não se vende ad eterno,
Então, ele vai ter que voltar para fazer uma realização. Nós vamos analisar que lugar é esse, ou que são os possíveis lugares, e a tendência que isso pode levar, tá certo? Então agora eu vou chamar ele, o editor. Vem, editor. Ciência do Trading. Beleza, editor. Vamos lá então, passar para a nossa análise de amanhã, as pistas de amanhã. Amanhã, chamar atenção para você. 10h30, payroll. Não se esqueça, amanhã muitos drives a partir já das 8h30, drives brasileiros, certos, nacionais de casa, e depois drives americanos. Então muito cuidado com o dia de amanhã, use os seus indicadores, tenha parcimônia para que você possa levar os seus trades a maior efetividade, tudo bem? Não tenha medo, mas entenda o que vai acontecer amanhã com o payroll, certo? A folha de pagamento lá dos Estados Unidos de empregos não agrícolas, tá certo? Beleza, super sexta, vamos embora. Então, vamos lá. O que o nosso doleta deixou aqui para nós? Com esse fechamento, né, no 4.914, nós de novo temos o preço médio aqui no 31, nós temos o ajuste no 28, tá certo? No ajuste no 28, e a trava de taxa que a gente sempre calcula no 10. Hoje ela ficou para baixo, tá certo? Bem pertinho do preço de fechamento, tá certo? Então, essas duas aqui, o preço médio e o ajuste, e mais a trava de taxa, eles vão definir, a hora que o preço chega nesses lugares, ele define a sua direção. Bom, vamos falar primeiro de uma pernada compradora, que para mim é a que é menos provável. O preço, se ele nascer dentro dessa região aqui, do 4.927 até o 4.919, ele pode, então, se ganhando o ajuste, por isso que eu deixei essa zona como zona neutra, ir no alvo no alvo da compra. Deixa eu colocar aqui para baixo, que daí a gente vê aqui, ó. No alvo da compra na abertura, tudo bem? Ele poderia ver, tá em branco e verde sempre, por quê? Porque pode ser uma zona, uma máxima, se vier de baixo para cima, como pode ser uma mínima, se ele vier de cima para baixo. Tá certo? Então aqui, nessa ideia nossa, é uma ideia comprada, uma hipótese comprada. Então ele ganhando um ajuste, ele vai sim buscar o 4.940. Esse é o alvo. Tá certo? Pode ser o alvo da abertura se ele ganhar essa zona neutra. Ganhar o ajuste, ganhar o preço médio. Isso porque também nós temos aqui no 28 uma zona importantíssima para os players amanhã. Por isso que eu estou deixando isso aqui como uma primeira máxima aqui no ajuste. Já você vai ver que ele pode ser uma pernada de queda, né? Quando ele vem de baixo para cima. Então, ele pode nascer, vir aqui, parar aqui, mas se ele ganhar um ajuste, ele pode ir na sua segunda massa, que é um dos alvos dos comprados ali no 42, 43, 45, 50. Então, essa é uma região, e aqui é o fim da volatilidade, muito importante, tá certo? Se ela ganhar essa região, aí nós vamos para a região de terceira máxima, tudo bem? Vamos lá, vamos colocar uma bolinha aqui para ficar bonitinho. Aí, nessa terceira máxima, que está lá no 63 ao 53. No 63, nós temos o último alvo dos comprados, tá certo? Então, assim, essa é a pernada de alta. Dr. D, qual é a possibilidade disso? Não é muito grande, não, tá certo? Qual é a possibilidade, a probabilidade maior? É o dólar vir já numa pernada de baixo. Ele nascer, perder a trava da taxa, vir aqui fazer a sua primeira mínima,
certo? Entre o 906 e o 9897. Então, nós temos essa região aqui, tá certo? Muito importante que se perder essa trava de taxa, ele vem. Bom, aí, quais são as possibilidades? As possibilidades são o dólar continuar caindo e perdendo uma atrás da outra as regiões, tá certo? Ele tem um alvo muito longe que ele precisa cumprir, aqui, ó, no 4862, tá certo? Ele tem esse alvo muito forte de semana passada, tá bom? Seria a primeira mínima, ele viria fazer nessa região. Qual é a maior probabilidade? Como o dólar está vendido, tá certo? Ele continuaria vendido até aqui. E os players precisam executar os seus contratos na ponta comprada, né? Então, eles começam a executar, o preço vai, volta, e aí vem buscar o ajuste, tá certo? Podendo ir até a segunda máxima, tá certo? Poderia vir no alvo dos comprados, tá certo? E aí sim o dólar fazer, por isso que eu falei que aqui poderia ser a primeira máxima ou essa aqui, fazer sim o seu caminho de maior probabilidade, que é um caminho de queda, certo? Lógico, isso pode tudo mudar, o dólar é soberano, mas você já sabe que nós temos regiões muito fortes. Então aqui ele poderia segurar no ajuste e vir toda essa pernada de queda, pegando o primeiro alvo dos vendidos, que seria o 77, e o segundo alvo dos vendidos, que seria o 57, pegando essa compensação que ele precisa pagar, o dólar precisa pagar no 62, ele precisa pagar isso aqui. Tá certo? Ah, é 100% de certeza? Não, são possibilidades, são estudos, tá certo? Então, qual é a maior possibilidade para amanhã? Principalmente na hora do payroll, porque o dólar fica movimentando fora das volatilidades. Então, a máxima da volatilidade está no 48 e a mínima está no 820. Então, muito cuidado nesses momentos, tá certo? Usem também os dados da Petax, usem também os dados do dólar fora do país, lá da CME, usem os seus indicadores e muita parcimônia, tá certo? Então, qual é o caminho de maior probabilidade, Dr. D? É ele fazer isso, perder a trava da taxa, que está aqui pertinho já, vem nessa região, volta no ajuste ou volta no alvo dos comprados, tá certo? E vem executando novamente a perna comprada. Se você gosta das teorias, né, de Wyckoff e de Elliott, você vê que ele tá, e eu estou falando isso desde o mês passado, ele tem que corrigir essa pernada de baixa, tudo bem? Principalmente, e ele perdeu hoje um ponto importantíssimo, que foi o 29. De novo, esse 29 é um ponto importantíssimo. Ele vai perder e ele vai andar bem, tá certo? Se ele perder mesmo, ele vai andar bem. Então, eu acredito num teste amanhã do 28, 29, tá certo? Acredito fortemente num teste aqui no 28, 29, tá certo? Para uma continuação de queda, tá certo? São os dados, nossos dados levam a isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Hoje foi um vídeo um pouquinho maior, lógico, amanhã é payroll. Então, há uma necessidade de um estudo bem maior. Muito cuidado, tá certo? E Deus te abençoe e que você possa tirar muito dinheiro desse mercado, no nome de Jesus, tá certo? Dr. D vai ficando aqui. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Ciência do Trading.